E aí, família One Heart, tudo bom? Como é que tá sendo a conferência? Como é que tá sendo o Burning Hearts esse ano? Eu queria estar com vocês aí, queria muito estar com vocês, mas no momento que a gente pode fazer é um vídeo pra gente ficar um pouco perto aí também. E eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Nós acabamos de experimentar o Descend, acabamos de viver algo marcante para a história da igreja brasileira. E no meio desse mover tão grande, de tanta unção derramada sobre o Brasil, de milagres acontecendo, de pregadores conhecidos mundialmente ali, pregando e liberando palavras sobre o Brasil, teve algo que me chamou muita atenção. Foi o momento em que o Theo chamou a mãe dele, Sarah Hayashi, para subir ao palco e fazer uma participação ali também. Um encontro de gerações. Ali a Sarah Hayashi subiu com uma simplicidade incrível. Ela pegou uma folha sulfite com escrito um discurso e ela contou sobre quando um dia na juventude dela ela foi até o Morumbi para evangelizar e panfletar na fila de shows que acontecia naquela época. E um dia desses, um clamor saído do coração dela, ela disse que chorou e clamou a Deus: quando é que nós veremos um dia esse estádio cheio de adoradores? Qual é esse dia? Quando que é que isso vai acontecer? E Deus liberou uma profecia para ela, dizendo que isso aconteceria através do filho dela, Theo Hayashi, que todos nós conhecemos. E ali a gente vê uma origem sendo feita. Sarah Hayashi é a origem que deu destino para o Theo Hayashi. Eu já estive em muitos lugares na minha vida, pela misericórdia de Deus, lugares tão opressivos que as pessoas se matam a cada 2 horas, isso diariamente. A cultura é tão opressiva que diariamente tem pessoas que morrem a cada 2 horas tirando a própria vida. Lugares tão religiosos que é comparável aos fariseus no Novo Testamento. Lugares tão ricos que as pessoas perdem o prazer na vida. Lugares tão pobres que as pessoas vendem os próprios filhos para prostituição infantil. Ou lugares tão sem recurso que as pessoas comem carne de animais que você nunca imaginou que seria comestível. Lugares perseguidos, que o evangelho não é bem-vindo. Porque todos esses lugares que eu entrei, eu ainda consegui encontrar pessoas que enxergavam o futuro, que enxergavam o destino. Porque ainda haviam pais nesses lugares. Haviam pais que davam paternidade. Por mais que fosse raro, você encontrava pelo menos uma pessoa que conseguia enxergar um destino. O lugar que eu fui, que eu não encontrei isso, o lugar mais sem destino que eu encontrei, mais sem perspectiva de vida que eu encontrei, foi aí pertinho de Jandira. Foi um orfanato que a gente fazia um trabalho na cidade de Itapevi. Um lugar onde não tinha pai nem mãe, crianças largadas no mundo, sem perspectiva de vida, sem sonhos, sem conseguir enxergar um futuro. Muitos nem iam para a escola, não sabiam ler e escrever, já tinham passado muito da idade de aprender a ler e escrever. Uma pessoa sem origem é uma pessoa sem paternidade. Uma pessoa sem origem e sem paternidade é uma pessoa sem destino. Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu escrevi uma carta para o meu pai. Nessa carta eu falava um pouco sobre a paternidade que ele exerce na minha vida, sobre a origem que ele exerce na minha vida e de como que ele tem me lançado para o mundo. Nessa carta eu escrevi sobre uma ministração que eu fiz há muito tempo atrás, há uns 5 anos atrás talvez, e era uma ministração sobre sonhos. Naquela época eu não tinha vivido nada do que eu já vivi hoje, não tinha ido para os países que eu fui hoje. Eu mal tocava, eu acho, nessa época, na igreja. Mas eu lembro que nós tínhamos sonhos. Meu pai tinha sonhos, ainda tem, e eu tinha sonhos, eram sonhos ousados, e que muitos desses sonhos nós já concretizamos. Os meus sonhos hoje são frutos dos sonhos do meu pai. Que uma vez eu decidi sonhar junto com meu pai. E essa decisão é muito importante. Quando eu decido sonhar junto com meu pai, quer dizer que eu aceitei a paternidade dele e eu aceitei a minha origem. Eu me coloquei debaixo de uma paternidade. E é aí que as coisas começam a acontecer. A verdade é que antes de eu começar a sonhar com meu pai,
Eu não sabia muito o que pensar da minha vida, eu não tinha muita perspectiva de vida, do que fazer no meu futuro, de profissão. Não sabia formar opinião própria, para falar a verdade, eu roubava muita opinião dos outros para falar que era minha. Sinceramente, eu não via muita graça na vida. Não conseguia achar essa graça. Mas foi até encontrar com Jesus e eu decidi me colocar debaixo da paternidade do meu pai de verdade. Até encontrar com Jesus e tomar a decisão de sonhar os sonhos do meu pai. Um dia, quando eu era pequeno, o meu pai sonhou com a música e hoje a música ela faz parte de quem eu sou. Desde pequeno eu tive contato com a música. Meu primeiro instrumento, para quem não sabe, foi um trompete. Meu pai comprou um trompete, eu nem sabia o que era, mas eu comecei a estudar música. E isso me apresentou ao violão, me apresentou ao canto. E hoje eu adoro a Deus, com tudo isso que eu aprendi, sabe? Deus usando meu pai para me formar. E tudo fez sentido depois que eu me coloquei debaixo dessa paternidade. Um dia meu pai falou para mim: Estevão, você daria um bom escritor. Hoje eu componho músicas. Um dia meu pai sonhou com inglês. Hoje eu falo inglês fluente, o que me possibilitou oportunidades que eu não teria. Eu fui para o Japão, eu traduzi pregadores mundialmente conhecidos e hoje eu estou aqui na Bethel. E até mesmo a decisão de vir para Bethel. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu orei para Deus: Senhor, antes de tudo, eu quero que o Senhor coloque esse sonho no coração do meu pai, porque se ele estiver sonhando comigo, eu sei que isso vai ser uma possibilidade, eu sei que isso vem de você. Se meu pai estiver sonhando comigo, eu sei que isso vem de você. Eu confio nos sonhos do meu pai, então ele precisa sonhar comigo nisso. Deus já havia confirmado no meu coração sobre a Bethel, e assim que ele confirmou, eu falei: agora confirma no coração do meu pai. E um mês mais ou menos depois, meu pai me chamou para conversar no escritório dele e me apresentou a possibilidade de eu ir para Bethel. E até então eu não tinha conversado com meu pai sobre isso. Ali foi o momento que eu falei: agora sim, agora eu posso ir. Agora eu posso sonhar de verdade com isso. Um dia eu estive distante de Deus e meu pai orou, investiu na minha vida e sonhou com um Estevão servindo a Deus. Hoje eu sou líder, hoje eu sou discipulador de discípulos que são pregadores, de discípulos que têm frutos, de discípulos que têm multiplicado a vida de Deus. Hoje eu já entrei em 6 países para pregar o Evangelho através de um movimento missionário. E em março eu vou entrar no 7º país, eu estou indo para o México, para quem não sabe. E tudo isso é fruto dos sonhos do meu pai, é fruto da paternidade que ele exerceu na minha vida. Tudo isso é fruto da paternidade que eu tive, e não só tive, mas como também eu aceitei, eu me submeti a essa paternidade. Eu escolhi fazer parte e sonhar com meu pai. E você que talvez esteja pensando agora: poxa, Estevão, eu não tive um pai como o pastor Marcelo, poxa, eu não tive uma origem, não tive uma paternidade como a sua. Talvez você que esteja pensando: eu não consigo imaginar um futuro, eu não consigo enxergar um futuro. Não se preocupe, porque nós que nascemos de novo, nós temos uma nova origem. A nossa origem é Jesus, a nossa origem é Deus. Essa é a sua origem, essa também é a minha origem, a nossa origem é Jesus. E Jesus, ele é expert em reescrever histórias. Então não se preocupe, cara. Hoje mesmo você pode ter a sua origem. Hoje mesmo você pode conseguir a sua paternidade, ter a sua origem e enxergar um futuro brilhante na sua frente. Eu quero então propor 2 coisas aqui. A primeira coisa é: busca e aceite uma paternidade. Busca se colocar debaixo de uma paternidade, que isso vai te dar a sua origem e vai te dar o seu destino. Sonhe com os seus líderes. Eu tenho certeza que muitas pessoas entrou aqui nessa igreja no passado sem perspectiva, como eu fui um dia, não tinha perspectiva de um futuro. E Deus usou a vida do meu pai, usou a minha vida e de muitos outros líderes para dar origem, para dar paternidade, para cuidar dessas pessoas e lançar elas para serem pais de outras pessoas, lançar elas para ter um futuro brilhante. E esse é a segunda proposta. Eu quero propor para vocês
que vocês se comprometam em serem pais da próxima geração, que você se comprometa a dar paternidade, a dar origem para aqueles que não têm pai. Então repete isso comigo. Eu me comprometo a sonhar junto com os meus líderes. E eu me comprometo a dar paternidade e origem para a próxima geração, para os meus liderados, para os meus discípulos e para os meus filhos. E Pai, os seus sonhos são os meus sonhos. Vamos ganhar Jandira e toda a região para Jesus.